Bom dia, campeões! Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a tia Dani. Estou hoje aqui para nossa videoaula de língua portuguesa, tá bom? Que será no nosso livrinho de língua portuguesa e nós vamos realizar as páginas 234 até 243. Estão preparados? Então vamos lá! Abre aí o livrinho de vocês nas páginas 234 e 235, unidade 11, História de Suspense. Tia Dani vai ler lá a página 235, tá? Vocês vão responder as perguntas oralmente, não precisa escrever. Observe a imagem. Que tipo de história está sendo contada para as crianças? Olhem bem aí a imagem. Que nós podemos perceber que tem monstro, tem fantasmas, né? As crianças estão assustadas, também tem crianças curiosas, não é mesmo? Você gosta mais de ouvir ou de contar histórias? Você gosta de histórias de suspense? Quais? Converse com os colegas e a professora. Nós não estamos na nossa salinha para conversar com os colegas e a professora, né? Então você vai conversar aí com as pessoas da sua casa, ok? Página 236. Para iniciar, vamos fazer monstrinhos assustadores? Material: canetinha colorida, papel, tinta, pratinho e um legume. Escolha o legume e peça a um adulto que o corte ao meio. Depois, siga o passo a passo. Número 1. Coloque um pouco de tinta no pratinho e molhe na tinta a metade do legume que você trouxe. Número 2. Carimbe o legume molhado de tinta no papel. Número 3. Divirta-se desenhando monstrinhos assustadores. E aí, ó, tem exemplos de monstrinhos, ok? Página 237, tá? Seus monstrinhos ficaram assustadores? Susto, medo, arrepios. Do que você tem medo? O que assusta você? Leia a história de um menino que levou um grande susto. O que será que aconteceu? Leitura: História de suspense. O nome da história: O Barulho Fantasma. Vamos acompanhar a leitura juntinho com a tia Dani? Mário estava deitado no chão fazendo a lição. Escutou um trec, trec, e o susto foi tão grande que fez pular seu coração. Veio vindo o barulhinho, mas para o Mário era um barulhão. Trec, trec. Quem está aí? Quero que responda. De repente, Mário sente uma coisa no pescoço. Vai se virando e o que vê? Uma mão feita de osso. Socorro! Acudam! Eu morro! É um fantasma! Socorro! Aí o barulho para, de repente, bem na porta. Página 238. Aí ele vê o que era. Não era fantasma nem fera. Parado no corredor estava um esqueleto robô. Ele andou, pregou o susto e parou, porque a corda acabou. Quem escreveu essa história foi Sônia Junqueira e ela faz parte do livro O Barulho Fantasma. Agora nós vamos lá para a interpretação do texto. Página 238. Interpretação do texto. Atividade oral e escrita. Atividade número 1. Responda as questões sobre a história de suspense que você leu. Letra A. Quais são os personagens da história? Quais são os personagens que aparecem lá na história que nós lemos? Hein? Mário e o esqueleto robô. Vamos escrever? Vamos escrever na letra A, tá bom? Então, vamos escrever na letra A os personagens, Mário e o esqueleto robô. Letra B. Qual é o personagem principal? O personagem principal do texto que nós lemos. Quem é? Mário. Vamos lá na letra B. Mário. Muito bem. Letra C.
O que o personagem principal fazia no início da história? Quando a história começou, o que Mário estava fazendo? Ele estava fazendo a lição de casa, não é mesmo? Estava deitado no chão fazendo a lição? Muito bem. Letra D. Onde se passa a história? Essa história que nós lemos se passa onde? Na praia, na escola, na casa de Mário? Aonde se passa a história? Na casa de Mário. Segundo ano, vamos lembrar que para responder as perguntinhas, nós começamos usando a letrinha maiúscula, tá bom? Terminou o pontinho final, ok? Não esqueçam. Página 239, atividade número 2. Assinale com o X o quadradinho com a alternativa que completa a seguinte afirmação. O que causou um susto em Mário foi um grito, seu coração, um fantasma ou um barulho? O que Mário ouviu que causou um susto nele? Um barulho, não é mesmo? Então vai lá e marca o X, um barulho, tá? Número 3. Na parte de maior suspense da história, o que Mário viu? Que Mário viu? Vamos ler lá na história? De repente, Mário sente uma coisa no pescoço, vai se virando e o que vê? Uma mão feita de osso. Então, o que Mário viu? Uma mão feita de osso. Vamos escrever? Uma mão feita de osso. Começo da frase, letra maiúscula, terminou a frase, ponto final. Ok? Atividade número 4. Em determinado momento, Mário gritou: socorro! Acudam! Eu morro! Pinte a alternativa que indica por que Mário gritou. Mário gritou, pois imaginou que o barulho era um monstro, um ladrão, um fantasma ou uma fera. Ele imaginou o quê? Que o barulho era o barulho de um fantasma. Então, você vai lá pintar o quadradinho, ok? De um fantasma. Agora, a atividade é a número 5. Releia agora este trecho. Aí, o barulho para e, de repente, bem na porta... Por que o barulho parou? Por que o barulho parou, hein, segundo ano? Por quê? Porque a cordinha do esqueleto robô acabou e aí ele parou. Vocês já brincaram com algum brinquedo de corda? Sim, a gente dá a corda, o brinquedo funciona, quando a corda acaba, o brinquedo para, não é mesmo? Então, essa é a resposta. O brinquedo parou porque a corda acabou. Vamos escrever lá no número 5? Então, no segundo ano, nós escrevemos porque a corda do robô de brinquedo parou, ok? Atividade número 6. Sabendo que o trek-trek era o som do robô, porque provavelmente o título da história é O Barulho Fantasma. Converse com os colegas e com a professora sobre isso. Vamos conversar? O nome da história é O Barulho Fantasma, por quê? Porque Mário, ele não sabia da onde era o barulho, né? Ele não sabia. Então, ele imaginou, ele criou a hipótese que esse barulho pudesse ser de um fantasma, tá bom? Então, por isso, esse é o nome da história, tá? O Barulho Fantasma, ok? Entenderam? Vamos para a próxima página? Então, vamos lá. Página 240, tá? Hora de organizar o que estudamos. O que estudamos? Uma história de suspense. Narrativa em torno de um mistério. Quem? Personagens. O que? Acontecimento misterioso. Final. Surpresa. Prática de oralidade. Conversa em jogo.
Ai, que medo! Segundo ano, essa parte aqui da atividade vocês vão começar, tá? E nós vamos terminar só lá na nossa salinha, ok? Então, tia Dani vai explicar, ó. Vamos falar sobre os nossos medos? 1. Do que você tem medo? O que acha que pode fazer para evitar ou afastar esse medo que sente? 2. Em uma folha avulsa, faça uma lista de 3 a 5 medos que você tem ou 3 a 5 coisas que assustam você. 3. Aguarde sua vez de falar. Conte quais são os medos de sua lista, mesmo que pareçam bobos. 4. A professora vai fazer uma lista com todos os medos. 5. Na sua vez, conte o que você faz quando está com medo. Por exemplo, para o medo de escuro, é bom sempre ter uma lanterna por perto. Número 6. Ouça com atenção o que dizem os colegas. Então, você pode começar aí na sua casa, tá? Pega uma folhinha e vai listando as coisas que você tem medo ou os medos que você sente. Combinado? Saiba mais. Medo de esqueleto? O esqueleto é um conjunto de ossos que dão sustentação ao nosso corpo. Não existem esqueletos andando por aí. Isso só acontece nos filmes. Mesmo assim, há pessoas que não podem ver um esqueleto sem ter um faniquito. Página 240. É uma produção de texto, tá? Desfecho de história. Em dupla. Vocês vão pensar em um final diferente para a história. O barulho fantasma vivida por Mário. Então, chama aí uma pessoa da sua família para fazer essa dupla com você, tá? Vocês vão criar um outro desfecho para a história, tá bom? Planejamento. 1. Imagine o que Mário poderia ter visto no lugar do robô. Usem a imaginação. O que ele poderia ter visto? Um irmão mais velho querendo assustar ele, um colega fantasiado. Vocês aí que vão imaginar. 2. Não se esqueça de que o final deve ser uma surpresa para quem lê. Tem que ser um final surpresa, hein? Escrita. Faça um rascunho para criar o suspense com base nesse trecho. Olha o trecho. Socorro! Acudam! Eu morro! É um fantasma! Socorro! Aí o barulho para. De repente, bem na porta. Então você vai continuar, tá? A história daí, ok? Revisão e reescrita. Revisão e reescrita. Número 1. Depois de pronto o seu desfecho, releia um rascunho. 2. Faça os acertos necessários. 3. Passem a limpo em uma folha avulsa o novo final. 4. Ilustrem e guardem para ler e ouvir os finais produzidos pelos colegas. Ilustrar, tá? É desenhar sobre o que você escreveu. Exposição. Faça um painel pavoroso com todos os textos. O painel pode ser exposto em algum espaço da escola onde todos possam ler e sentir medo. Aí vem história de suspense. A professora vai ler a história de suspense que está lá na página 295, tá? Hora da leitura. Treine a leitura e prepare-se para ler um trecho dessa história em voz alta. Explore diferentes entonações para provocar o suspense. Então, vamos lá na página 295, ok? Página 295, nós vamos ler aí, ó, essa parte de baixo, tá? Unidade 11, aí vem história de suspense. Encurtando o caminho é o nome da história. Acompanha aí juntinho com a tia Dani. Tia Maria, quando era criança, um dia se atrasou na saída da escola. E na hora em que foi voltar para casa, já começava a escurecer. Viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar o caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou.
Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será que você se importa se nós formos juntas? Claro que não. Eu entendo você, respondeu a outra. Quando eu estava viva, senti exatamente a mesma coisa. Então quer dizer o que aí? Que a menina que estava andando no cemitério era um fantasma, né? Ela já morreu. Que medo, hein? Meu Deus! Então vamos lá? Vamos voltar? Página 242. Língua, usos e reflexões. Organização das frases. Número 1. Organize os elementos do quadro para descobrir a frase escondida. Dica: é uma frase da história do suspense que você leu nesta unidade. Tia Dani vai ler as palavras do quadro, tá? Tem um ponto de exclamação, sente, coisa, pescoço, de, Mário, uma, repente, no. Quem consegue organizar essa frase? Vamos lá? De repente, Mário sente uma coisa no pescoço. Vamos escrever? Então, nós escrevemos: de repente, Mário sente uma coisa no pescoço. Ok? Atividade número 2. O que você pensou para organizar a frase? Converse com os colegas sobre isso. Nós não estamos lá na nossa salinha para conversar com os colegas, né? Então, conversa aí com as pessoas da sua casa, tá bom? O que você pensou para organizar essa frase? Para dar sentido a uma frase escrita, podemos observar os sinais de pontuação, as letras maiúsculas e minúsculas e ainda como as palavras estão organizadas. Atividade número 3. Organize as frases da piada a seguir para que ela fique engraçada. Depois, copia. Não se esqueça dos parágrafos. Vamos lá? As frases do quadro são as seguintes, ó. Vamos ler juntinho com a tia Dani. R$ 5, respondeu o vendedor. Um garotinho foi ao mercado e perguntou: e se eu devolver as cascas? Quanto custam os ovos? Vamos organizar? Como vai ficar a primeira frase aí dessa piada? Então, ó, a primeira frase. Um garotinho foi ao mercado e perguntou: quanto custam os ovos? A segunda frase. R$ 5, respondeu o vendedor. A terceira frase. E se eu devolver as cascas? A quarta frase, tá bom? Então, essa é a piada, ok? Agora a tia Dani vai ler lá embaixo, ó. Para expressar o que queremos em um texto escrito, além do uso dos sinais de pontuação, das letras maiúsculas e minúsculas e da organização das palavras, é preciso também organizar a ordem das frases, ok? Agora nós vamos lá para a página 243, tá? Palavras em jogo. Letra C. Escreva a palavra que dá nome ao que se destaca em cada imagem. Então aí, ó, nós temos a imagem de um coração, um corredor e a setinha aí na terceira imagem, ó, está mostrando a corda do brinquedo, tá? Então vamos escrever coração, corredor e corda. Vamos lá? Primeira imagem, coração. Segunda imagem, corredor. E a última imagem, corda. Ok? Então agora vamos para a próxima. Desafio. Palavras na caixa. Escreva na caixa alguns nomes da lista. Dica: só vai nomes de brinquedos com K, Có e Cu, tá bom? Cueca é um brinquedo? Não. Patins é um brinquedo? É, mas tem a sílaba K, Có, Cu? Não. Barco é um brinquedo? É. Tem a sílaba? Tem. Jogo? Não. Corda? Tem. Peteca? Sim. Bola? Não. Carrinho? Sim. Boneca?
Sim, então vamos escrever barco, corda, peteca, carrinho e boneca. Vamos lá? Ficou assim: barco, corda, peteca, carrinho, boneca, ok? São os brinquedos com a sílaba K e Có, tá bom? Então, nossa aulinha hoje é até aqui, tá? Não esqueçam de marcar na plataforma a atividade como concluída, ok? Beijos, um abraço bem apertado da tia Dani em cada um de vocês e até a nossa próxima aulinha. Fiquem com Deus, bye bye. Página 242. Língua, usos e reflexões. Organização das frases. Número 1. Organize os elementos do quadro para descobrir a frase escondida. Dica: é uma frase da história do suspense que você leu nesta unidade. Tia Dani vai ler as palavras do quadro, tá? Tem um ponto de exclamação, sente, coisa, pescoço, de, Mário, uma, repente, no. Quem consegue organizar essa frase? Vamos lá? De repente, Mário sente uma coisa no pescoço. Vamos escrever? Então, nós escrevemos: de repente, Mário sente uma coisa no pescoço. Ok? Atividade número 2. O que você pensou para organizar a frase? Converse com os colegas sobre isso. Nós não estamos lá na nossa salinha para conversar com os colegas, né? Então, conversa aí com as pessoas da sua casa, tá bom? O que você pensou para organizar essa frase? Para dar sentido a uma frase escrita, podemos observar os sinais de pontuação, as letras maiúsculas e minúsculas e ainda como as palavras estão organizadas. Atividade número 3. Organize as frases da piada a seguir para que ela fique engraçada. Depois, copia. Não se esqueça dos parágrafos. Vamos lá? As frases do quadro são as seguintes, ó. Vamos ler juntinho com a tia Dani. R$5, respondeu o vendedor. Um garotinho foi ao mercado e perguntou: e se eu devolver as cascas? Quanto custam os ovos? Vamos organizar? Como vai ficar a primeira frase aí dessa piada? Então, ó, a primeira frase. Um garotinho foi ao mercado e perguntou: quanto custam os ovos? A segunda frase. R$5, respondeu o vendedor. A terceira frase. E se eu devolver as cascas? A quarta frase, tá bom? Então, essa é a piada, ok? Agora a tia Dani vai ler lá embaixo, ó. Para expressar o que queremos em um texto escrito, além do uso dos sinais de pontuação, das letras maiúsculas e minúsculas e da organização das palavras, é preciso também organizar a ordem das frases, ok? Agora nós vamos lá para a página 243, tá? Palavras em jogo. Letra C. Escreva a palavra que dá nome ao que se destaca em cada imagem. Então aí, ó, nós temos a imagem de um coração, um corredor e a setinha aí na terceira imagem, ó, está mostrando a corda do brinquedo, tá? Então vamos escrever coração, corredor e corda. Vamos lá? Primeira imagem, coração. Segunda imagem, corredor. E a última imagem, corda. Ok? Então agora vamos para a próxima. Desafio. Palavras na caixa. Escreva na caixa alguns nomes da lista. Dica: só vai nomes de brinquedos com K, Có e Cu. Tá bom? Cueca é um brinquedo? Não. Patins é um brinquedo? É. Mas tem a sílaba K, Có, Cu? Não. Barco é um brinquedo? É. Tem a sílaba? Tem. Jogo? Não. Corda? Tem.
Peteca, sim. Bola, não. Carrinho, sim. Boneca, sim. Então vamos escrever barco, corda, peteca, carrinho e boneca. Vamos lá? Ficou assim: barco, corda, peteca, carrinho, boneca, ok? São os brinquedos com a sílaba K e Có, tá bom? Então, nossa aulinha hoje é até aqui, tá? Não esqueçam de marcar na plataforma a atividade como concluída, ok? Beijos, um abraço bem apertado da tia Dani em cada um de vocês e até a nossa próxima aulinha. Fiquem com Deus, bye bye!